Boa tarde, tudo bom? Hoje a gente vai estar aí com uma live em dose dupla e estou esperando aí o pessoal entrar para a gente poder começar a debater esse assunto. Oi, amore. E aí a gente vai estar falando sobre dermatologia e oncologia. Olá, doutora Adriana. Deixa eu te chamar. Vamos lá, enquanto isso o pessoal vai entrando. Olá, Olá, que lindos! Hoje eu troquei o visual, hoje eu não tô de rosa, hoje eu tô de preto e rosa. Para não ser uma overdose rosa, então tá bom, dá uma quebrada. É verdade. Tá tudo bem? Tudo bem, problemas técnicos aqui para enquadrar aqui os dois no vídeo, mas acho que sim. Você tá ouvindo a gente bem? Tô ouvindo, vocês estão me escutando direitinho? Sim, sim. sim, estamos aqui. Então tá ótimo. Bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu queria agradecer a vocês dois. Dessa vez o planejamento todo foi com a doutora Adriana, a gente deixou o doutor Gilberto assim, meio só de, né? E aí, Um queria apêndice agradecer a quase vocês. inflamado. É, porque assim, o casal tá junto, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade, gente, pelo amor de Deus. Não, e quando você pediu, Aproveitar. Vanessa, ele já estava assim com uma lista, ele falou, já tenho 17 eventos nesse mês, como é que eu vou encaixar mais? Eu falei, Quem te faz, vira. quem faz 17 faz 18, quem Faz faz 18, eu faz também 19. acho. É por aí. O jeitinho vai acomodando tudo. Não tem jeito, não tem É problema. verdade. Valéria, Sempre cabe, você tá sempre cabe mais um. Então tá bom. Então, ó, enquanto o pessoal vai entrando, eu gostei da apresentação que vocês fizeram com a Marcele lá da Fundação Laço Rosa. E tem perguntas aí, bem parecidas. eu assisti todos os vídeos possíveis, que eu estudo, né, gente? Pelo amor de Deus, para não fazer vergonha na hora. Aí eu dei mais ou menos uma olhada em todos os vídeos, até para complementar com as perguntas que o pessoal foi falando. E aí eu gostei da forma de apresentação que ela falou. Então, assim, doutor Gilberto pode apresentar a doutora Adriana e vice-versa. Apresentar. Bom, essa aqui é a doutora Adriana Gustain, dermatologista. Ela é especialista em dermatologia pela Universidade Federal Fluminense e titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela faz uma pós-graduação lá em São Paulo, no Einstein, todos os meses, já pelo menos até aí o ano que vem. Isso. Dr. Gilberto Amorim, ele é clínico pela UFRJ, oncologista pelo INCA, e a gente se conheceu em 1994, Três. no Caramba, plantão do CTI do Hospital Israelita. E de que lá legal! para cá, a gente não se desgrudou mais e estamos juntos há 25 anos. Ele ainda me Ó, conheceu indo para gastro, e depois de 10 anos trabalhando como gastro, eu mudei para dermatologia. caramba! E não, agora a gastro. Vendeu o endoscópio, vendeu o colono, começou do zero, deu um Ctrl-Alt-Del no computador lá da endoscopia, da colono, da gastro e começou do zero. Poxa, Tem É, mais de 10 anos isso, então ela já está no que mercado legal! fazendo dermato há uma década. eu Nós brinco que a começamos minha zero. bagagem é clínica. Quando alguém me pergunta, mas o que você faz no consultório? Eu faço Tudo. tudo. Porque eu vim do Antônio Pedro, que é um hospital público. Eu fiz a graduação lá, residência clínica e de gastro, e depois na Dermato eu fiz lá também. Então lá é muito, 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 muito doença. Depois eu acabei Caramba. fazendo um estágio nos Estados Unidos para correr atrás da cosmiatria. E aí as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei em lugares que me ensinaram muito cosmiatria, e agora a cerejinha do bolo é essa pós. E essa parte de tratamento capilar é muito importante, muito interessante, eu gosto demais. Acaba Ah, que bom. sendo, Então, ó, acaba oi. sendo uma Fala. interface com o meu trabalho, né? Porque é o Sim, que eu brinco com as pacientes que eu estrago e ela conserta, e ela porque eu não sei conserta. consertar nada. Eu estrago, infelizmente, mais do que eu gostaria. Não é de propósito, mas às vezes é necessário. Então precisa ter, assim, tem ótimos dermatologistas no mercado, mas não é uma vaidade, não é um luxo. Às vezes é realmente necessário ter um apoio multidisciplinar e entre várias especialidades a dermatologia está cada vez mais próxima da oncologia.
Um complementa o outro, né? Um ajuda o outro. Com o Vanessa, senhor, o cabelo... desculpa te interromper, eu vi a lista que você Nada. mandou, e aí eu copiei, colei, e eu vi que era a maioria para mim, né? Aí eu dei algumas aqui para o Eu fiquei com um Gilberto. pouquinho só para... Não, eu fui tranquilo isso, né? Porque, bom, vou ver como é que ele vai desenrolar isso aí que vocês Bom, têm. Mas ele Vanessa, vai, ele sempre tem assunto, esse é fato. Mas, Vanessa, né? você coordena aí as perguntas, qual que você acha que é Não, interessante pode para mim? deixar. Pode deixar, eu tô aqui também com a minha, ó. Manda bronca. E Você é muito aí, como a falante, gente... então se você quiser, a gente Vai Sem perguntando problema aí. nenhum. Assim, eu fiz questão de colocar vocês dois juntos, porque assim, eu tenho certeza que apesar do tema ser mais da sua área, doutora Adriana, o doutor Gilberto sempre tem alguma coisa para complementar. E como o assunto é com pacientes oncológicos, então assim, nada melhor, né? E já que a gente pode ter os dois juntos, então por que com não? certeza, com Então, certeza. como a gente estava brincando aí que o doutor Gilberto, né, faz o cabelo cair e você faz o cabelo crescer, então, assim, queria que, primeiro, o doutor Gilberto falasse, toda a quimioterapia que faz o cabelo cair, e depois a doutora Adriana falar pra gente, né, a questão do cabelo, por que o cabelo nasce de forma diferente, por que o cabelo de uma é liso e nasce cacheado, essa relação. A questão do tratamento oncológico, claro que a gente ainda vê muita paciente precisando de quimioterapia. E aquelas pacientes que estão recém-operadas, aquelas pacientes que ainda estão precisando reduzir, às vezes, um tumor para operar num segundo momento. Então, a quimioterapia ainda faz parte do nosso dia a dia. Também nas doenças mais avançadas, a quimioterapia ainda tem muito papel. Mas não são todos os remédios que fazem cair cabelo. Isso é fato. A gente tem, claro, nos protocolos mais usuais, aquela famosa quimioterapia vermelha, a famosa quimioterapia branca, a gente tem esses remédios com potencial de queda de cabelo evidentemente maior, principalmente a quimioterapia vermelha. Então, quando eu estou com uma paciente que vai fazer uma quimioterapia pré-operatória ou já operou e vai fazer um protocolo pós-operatório, não vou te dizer que é certo que o cabelo vai cair. A gente tem hoje em dia, em algumas clínicas, eu sei que no SUS isso é complicado, a questão da touca gelada, que a gente pode falar mais para frente. Mas mesmo com touca gelada, eu tenho que ser honesto e dizer, olha, tem uma chance grande de cair cabelo, mesmo com a touca, pode ser que não funcione 100%. E na maioria dos serviços do país, infelizmente, o scalp cooler, né, a touca gelada, não está disponível. Então, para esse grupo de pacientes que fazem aquelas convencionais quimioterapias vermelhas, brancas, não importa se 4 ciclos, 8 ciclos, 16 ciclos, a queda de cabelo ainda, infelizmente, é frequente. Existem outros remédios que são quimioterapias que não caem cabelo, ou caem muito pouco, como a capcitabina, vinorelbina, Genzar, Rala. Isso tudo para o câncer de mama Isso mesmo tudo para ou o câncer de qualquer mama. câncer de mama? Em geral, doenças um pouco mais avançadas no cenário metastático, algumas quimioterapias, paradoxalmente, não têm uma ação sobre o folículozinho do cabelo, e a queda de cabelo ou é pequena ou ela realmente é muito, muito pouco importante. Mas o grosso, né, a massa de pacientes com câncer de mama que faz quimioterapia ou antes da operação ou depois da operação, a queda de cabelo, infelizmente, ainda é um problema real. Agora, contigo. Tá ótimo. Ficou uma pergunta aqui que eu acho uma boa, assim, de eu começar a explicar, porque aí depois a gente Sim. fica mais profundamente e talvez tenha mais pessoas, né? Na lista que eu mandei, se por um acaso eu fizer uma pergunta e vocês acharem que outra se encaixa, fiquem à vontade também. Tá bom. Então, você perguntou, alguma pessoa perguntou o que é alopécia. Alopécia é um técnico que a gente utiliza para uma queda de cabelo, mas a gente não está dizendo exatamente ao quê. Existe alopécia por quimioterápico, existe uma alopécia que é determinada geneticamente, que a gente chama de androgenética. Existe uma que é rara, que é definitiva depois de quimioterapia, que eu até comentei ontem no Outubro Rosa, que eu vi uma vez, e que existe uma luz no fim do túnel, existem tratamentos vindo para tentar salvar essas pessoas que acabaram, são raras, mas ficaram sem cabelo. Então, para a gente poder entender o mecanismo, eu vou falar de uma forma assim, bem didática e tentar ser bem simples. Nesse caso da alopécia da quimioterapia, né, a gente precisa entender o ciclo do cabelo. O cabelo tem um ciclo de crescimento, que a maioria dos nossos fios estão nesse ciclo. Tem um ciclo de repouso, de forma bem resumida, tá? Que eu estou falando. E tem um ciclo de queda. 80% dos nossos fios estão em crescimento e mais ou menos uns 20% estão em queda.
Então, é normal que todas as pessoas percam de 100 a 150 fios por dia. Agora, na pandemia, muitas pessoas perceberam uma acentuação de queda de cabelo, mesmo sem ter alguma outra queixa. Então, quando existe um desequilíbrio entre a fase de crescimento e a fase de expulsão do fio, que a gente chama de telógeno, a gente chama de eflúvio telógeno, uma causa de queda de cabelo que pode ter milhares de causas. Causas psicológicas, como estresse, ansiedade, depressão, problemas com sono, problemas alimentares, bariátrica, doença tiroidiana, medicamentos antidepressivos, medicamentos para emagrecimento, reposição hormonal, entrada e retirada de medicamentos hormonais, pílula ou chips de beleza. Existem várias causas para essa emagrecimento, né, uma perda de peso intensa. Então, tudo isso pode desequilibrar o ciclo do cabelo. E esse eflúvio, ele normalmente acontece 3 meses depois do insulto, do que determinou, do que foi o gatilho. E ele é autolimitado. Em cerca de 6 meses, a pessoa volta a ter um crescimento normal. E ele é caracterizado por uma queda específica nessa área do couro cabeludo. E as pessoas começam a fazer um rabo de cavalo e veem que ele está mais ralo. Então, isso é geralmente o que acontece. E puxam, né? E cai muito cabelo. Então, a oleosidade piora isso. Quem tem dermatite seborreica, que é a caspa, piora isso. E algumas pessoas acham que ficar sem lavar o cabelo é melhor. Então, isso eu vou falar para tudo, para qualquer coisa, exceto quando está tratando com a touca. É importante lavar o cabelo muitas vezes, porque isso vai diminuir a descamação, isso vai diminuir a oleosidade. Tem problema lavar todo dia? Não, não tem problema. O que tem problema são determinados produtos no shampoo, que eu vou explicar mais para frente, tá? O que tem problema é dormir com o cabelo molhado e é um excesso de aquecimento do fio. O pior de todos seria a chapinha, o menos pior seria o secador. Então, o ideal é que se lave de manhã. Não penteie no banho, porque a água do banho ela faz uma atração e acaba que o cabelo desprende com mais facilidade. E se você pentear também, e se você fizer aquela massagem mais vigorosa também. Então, e para quem gosta de tomar aquele banho bem quente, lavar a cabeça bem quente, não assim. é legal porque ele acaba aumentando a descamação do couro cabeludo, pode dar irritação. Então, eu não sou adepta do banho gelado, daquela ducha fria. Eu gosto de uma temperatura amornada, né? Mas eu gosto bem quente mesmo, gente. Esse não é o ideal. Mas tudo bem. Então, assim, quando você fica 2, 3 dias sem lavar o cabelo, aqueles 100 da segunda-feira vão juntar com os outros 100 da terça, com mais 100 da quarta, e na hora que você for lavar, vai fazer aquele bolo que gruda. É o que acontece comigo. E aí fica muita coisa. Uma outra coisa que deve evitar é prender com muita força. A gente geralmente bota um rabo de cavalo assim, então isso acaba também causando uma alopecia que a gente chama de tração. O ideal é tentar fazer um coque baixo e prender leve, ou com um elástico só, assim, bem levezinho, ou com uma piranha, tá? Então... Por isso meu marido tá falando aqui, ó, por isso que você forma uma peruca no chão. Isso, exatamente. Agora, indo para o caso da alopecia da quimioterapia. Sim. Lembra que eu falei que o ciclo capilar tem o ciclo de crescimento, que é o anágeno, o de repouso e o de queda. O quimioterápico ele vai agir no folículo piloso e vai desequilibrar exatamente o fio anágeno, que é o que a gente tem em maior porcentagem. Então, esse é o pior evento. Então, o fio não fica no couro cabeludo, tá? Então, daí, o que acontece? Não são todos os quimioterápicos, como o Gilberto falou, né? Existe a quimio branca e existe a quimio vermelha. Já os pacientes falam muito que a branca é menos pior. E a gente conversou recentemente, a gente fez uma live sobre a touca gelada, que eu não sei se você assistiu, que é interessante porque ela faz o resfriamento do couro cabeludo e com isso... Que muita gente fala congelamento, né? Teoricamente estaria protegendo o folículo piloso daquela área, porque no restante do corpo o paciente vai perder os pelos. E a touca não vai impedir que ele perca a sobrancelha, não vai impedir que ele perca os cílios, ele vai tentar preservar o couro cabeludo.
que ela vai fazer? Ela aumenta o tempo de quimioterapia, porque a paciente chega antes para colocar a touca, ela bota um gel, um creme, né, para proteger no cabelo, acaba ficando um pouco mais oleoso. E quando termina a quimio, ela ainda fica por mais 2 a 3 horas. E existe uma orientação de trocar todos os shampoos nesse período e lavar o mínimo possível, que é justamente o contrário do que a gente estava falando. Mas nesse caso, não pentear, não lavar, lava 2 vezes por semana e com shampoos específicos. Ah, mas Adriana, quais são esses shampoos específicos? São shampoos ou com 0 sulfato ou com menos sulfato. Sulfato é um componente químico que ele é responsável pela lavagem, pela detergência, mas ele é um componente químico que acaba agredindo mais. Então, é recomendado o que a gente chama de co-wash, um produto que já lave e faça um condicionamento para evitar as etapas, tá? Caramba. Então a gente comentou que de forma mais acessível os shampoos de bebê são interessantes, tá? É difícil você encontrar um produto que seja sem corante, sem parabeno, sem sulfato e sem tudo. São 4 Fs, são 4 produtos que não pode ter. O que eu vi no mercado que não tem nada, que seria o mais interessante, seria uma linha da Eucerin Baby. Mas a mais acessível é Johnson, já vem no rótulo dizendo que é sem sulfato de parabeno. E lá onde o pessoal faz a quimio na clínica do Gil, eles prescrevem um Dercos sem sequer, que é o tal do co-wash que eu falei, né? Então, eu queria comentar um pouco ainda sobre a história da touca, porque mesmo que a gente tenha essa eficácia que ela não é 100%, de fato não é, algumas quimioterapias mais curtas, assim, a gente consegue sim, tem pacientes com resultado surreal, mesmo com aqueles esquemas longos, com 16 ciclos de quimio, coisas que eu nunca tinha visto na vida, que eu comecei a ver de 2017 para cá. Então, é verdade que não são todas as que têm esse benefício. E protocolos mais curtos, especialmente quando é a quimio semanal, não tem quimio vermelha, a eficácia ainda é mais alta. Mas mesmo quando a eficácia não é muito boa, a gente consegue, às vezes, o impacto psicológico da queda acaba sendo não tão agudo. Os protocolos de quimio que são longos, a paciente fica muitos meses sem cabelo e ainda vai demorar muito tempo para ter um cabelo, digamos, mais próximo do habitual dessa paciente. Então, claro que se ela diminui bem a queda, mesmo que a eficácia não seja brilhante, a recuperação do couro cabeludo vai ser mais rápida, porque vai ter que encher menos o cabelo, menos fios e por aí vai. Então, a gente estimula, cada paciente vai tomar a sua própria decisão, tem pacientes que não querem usar a touca, mas... Todo mundo pode usar, doutor? Tem alguma restrição? Não? Tem, algumas pessoas têm problemas com... Primeiro que tem algumas características do câncer de mama, uma doença um pouco mais avançada, com muita metástase nessa região do couro cabeludo, é contraindicado. Então, umas situações clínicas que são muito especiais, uma doença muito avançada, muita metástase óssea na calota craniana, porque se a ideia é resfriar o couro cabeludo para o remédio não chegar lá em cima, literalmente no scalp, que é o termo que a gente usa, por isso que é scalp cooler, né, de resfriar o couro cabeludo. Claro que se a paciente tem metástase cutânea na cabeça, que é raro, metástase óssea na calota, que não é tão raro, esse tipo de paciente a gente evita recomendar. Então, dentro do câncer de mama, aquelas pacientes que estão para operar, que estão recém-operadas, essas poderiam. Vai ter uma ou outra paciente que tem umas doenças das extremidades, que sentem frio, e é um frio que muitas mulheres sentem. Às vezes é um negócio desproporcional, que a mulher fica com... E homens também tem isso, que é um fenômeno chamado fenômeno de Raynaud. Às vezes a mão fica roxa, com um pouco frio, e as extremidades também podem ter. Então, às vezes a pessoa tem uma tolerância baixa ao frio, e ela diz, olha, não vou fazer, porque eu vou passar mal. Raramente vai ter uma dor de cabeça que seja insuportável, que ela diz, olha, não consegui usar a touca porque eu não tolerei o resfriamento. É um pouco desconfortável, mas em geral a tolerância é boa. Mas a gente tem que lembrar que 3/4 da população brasileira não tem plano de saúde, infelizmente isso não está disponível no SUS. Então a gente tem que falar de coisas que também sejam reais, para o mundo real e não para quase ficção científica, né? Verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui na minha cabeça agora. Um exemplo. Descobri o câncer hoje, e aí provavelmente eu já sei que eu vou passar pela quimioterapia, né? Só uma suposição. Antes de todo o processo, se eu fizer um tratamento com a dermatologista
existe alguma possibilidade, tipo, eu querer usar a touca e aí ter algum benefício ou não tem nada a ver? Pode amenizar a queda ou retardar a queda? Não sei. Eu não acredito nisso, eu acredito no Não, tratamento depois. Porque depois. muitas pessoas perguntam se enquanto estão fazendo a químio, se elas podem começar o tratamento. Então, o que acontece é que chega todo tipo de paciente. Chegam pacientes que terminaram a químio e aí vão começar a rádio e querem já começar o tratamento. Eu falo, tá, a gente está aqui, vamos organizar, vamos planejar. Mas eu prefiro começar quando acabar a rádio, porque a gente já vê a cicatriz, já vê se tem alguma mancha da radioterapia. Durante o tratamento não adianta porque você não, a força da quimioterapia é muito maior do que qualquer medicamento que eu possa dar. Então, eu recomendo, quer dizer, que o Gilberto recomenda que corte o cabelo curto primeiro. Se for fazer a touca ou não, aguardar para ver como é que vai ser a evolução, porque nem toda a quimioterapia o resultado é igual para todo mundo. E a gente vê que com o uso da touca, 20 a 70% de preservação dos fios. Então, ela não é ótima para todo mundo, mas ela pode ser muito ruim para algumas pessoas. Então, a gente precisa ver qual é a expectativa do paciente. E a ideia, na verdade, de cortar o cabelo mais curto é simplesmente uma questão de física. O fio mais pesadão, ele vai ser mais pesado, ele vai ficar mais frágil e ele, em uma tração simples de passar a escova, na hora de lavar o cabelo, ele tem mais chance de quebrar. A gente tem... Porque falam muito que dói, né, quando cai. Pois é, fica uma sensibilidade... Eu não passei por isso, graças a Deus, mas é o que eu escuto muito das meninas. Tem uma sensibilidade no couro cabeludo quando começa a cair, às vezes são 2, 3 dias extremamente desconfortáveis para muitas mulheres, não é nem só o impacto psicológico. Por isso que em algumas situações a gente até fala para a paciente raspar o cabelo, porque vai ficar numa tortura durante 2, 3 dias sofrendo, porque aí acorda um dia de manhã, tem aquelas mechas inteiras no travesseiro, aí não cai tudo, mas cai muito, e aí às vezes em 48, 72 horas cai tudo. Ela perguntou se raspava com gilete então, assim, ou com máquina. Eu pessoalmente recomendo a máquina zero, porque assim, a gilete acaba irritando a pele, a chance de se machucar é grande, mesmo que você tenha a pessoa, né, a paciente tenha ajuda de uma outra pessoa para raspar, nem todo mundo vai. O couro cabeludo às vezes é todo irregular, não é muito fácil de passar a gilete na cabeça, isso de depoimento das próprias pacientes. Tem gente que vai dizer, olha, eu passei a gilete, não senti nada, minha pele não irritou, usei uma lâmina novinha, limpinha, beleza, vida que segue. Vai pegar uma lâmina usada que já passou, sei lá onde, e vai meter no couro cabeludo, que é uma região muito delicada, que normalmente não está tão exposta quanto virilha, pelo pubiano, barba de sei lá quem. Então tem que ser uma coisa, obviamente, higiênica. Tem alguns laboratórios que têm shampoos específicos para o couro cabeludo dolorido. A gente chama de tricodinia, quando tem essa sensibilidade do couro cabeludo. Então, existem alguns produtos que podem ser usados nesse período. Eles não têm sulfato, então eles têm um pH mais apropriado. Então, antes de assim, se desesperar e tirar todo o cabelo, tentar os mais balanceados, esperar um pouquinho para ver se essa sensibilidade melhora. Você tinha perguntado também o que pode fazer antes, né? Então, se a pessoa, se é imprevisível se ela vai ficar sem cabelo ou não, ela vai tentar cortar um tamanho médio, eu sugiro que ela pinte a raiz, se ela tem o hábito de ter a raiz. É isso que eu ia te perguntar agora, da pintura. Antes de começar, porque durante a terapia ela não vai poder fazer, e quando termina, é recomendado esperar de 1 a 2 meses. Vou aproveitar, vou voltar na tinta para falar que tipo de tinta eu recomendo, mas vou encaixar porque alguém perguntou se pode usar Mega Hair. Eu não sei se vocês têm noção, mas quando termina a quimioterapia, mesmo os pacientes que têm cabelo, que voltam com cabelo, eu faço um teste no consultório e o cabelo ele é muito frágil ainda. Ele é muito sensível, ele solta com muita facilidade. Quebra também? Ele mais solta do que quebra, porque a queda é quando o fio descola do couro cabeludo. E a quebra geralmente ocorre no meio. No processo químico, o cabelo se corta, pode ter um pouco das duas coisas. Mas, por exemplo, no caso Mega Hair, que você vai colar ou você vai botar o clipezinho, ou tem muitas técnicas. Você vai colocar um peso sobre um cabelo novo que está nascendo, que ainda não é firme, não é saudável, então
provavelmente ele vai cair junto. Então, é preciso esperar um pouco mais, eu diria 3 a 6 meses, até mais do que pintar. Então, o interessante é fazer a tinta. Para quem está acostumado a usar tonalizante, é a melhor opção, porque não tem amônia. Para quem usa tinta permanente, eu sugiro que use sem PPD e sem amônia. Existem algumas no mercado. A mais conhecida é a Keone Soul Pure, tem a Sense Color, que é uma tinta vegana. E por que do PPD? O PPD ele é um componente químico que se chama parafenileno-diamina. Ele foi banido em algumas tinturas na Europa. E ano passado, saiu um artigo, a gente até fez um briefing, né, um resuminho, e a gente comentou também que mulheres negras com histórico familiar de câncer de mama que usavam tintura e alisamento tinham maior chance de câncer de mama. Então, na dúvida, se for usar, escolha sem o PPD. É um risco um pouquinho maior, para também não sair apavorando ninguém que, de repente, tem pele negra, que faz alisamento. Mas, assim, talvez essas coisas não sejam tão seguras quanto a gente gostaria, né? E como isso não é tão bem estudado, isso precisa de um pouco de cautela. Então, a mensagem é, tem história de câncer de mama na família. Uma família, assim, a mulher é negra, tem outros casos de câncer de mama na família. E ela começa desde jovem a alisar cabelo e fazer esse tipo de tintura. Pode ser que em muitos anos depois isso não seja tão banal. Então, na dúvida, é melhor a gente ter um pouquinho de moderação nesse uso. Então, e falando aí do retorno do cabelo... Posso só cortar rapidinho? Senão eu até deixo a caixinha de pergunta aqui para o pessoal colocar, mas é difícil, né? Aí a mensagem vai passando, eu não vou vendo. Mas perguntaram aqui quanto tempo demora para o cabelo voltar ao normal. Ó, não liguem, o barulho é rápido, tá? Aqui. Então, isso é uma outra dúvida muito frequente, né? Porque... Por exemplo, quando a pessoa usa touca, em geral, o fio, o bulbo capilar, o folículo piloso, eu tenho visto que ele se recupera um pouco mais rápido. Mas eu volto a dizer, vai recuperar de qualquer forma, tá? Seja com a minha ajuda com remédio tópico, ou com remédio via oral, ou com laser, ou com microagulhamento, ou com MMT. Se não fizer nada disso, o cabelo vai voltar ao normal. É uma questão apenas de um pouquinho de paciência. Recentemente eu falei com uma paciente que fez um tratamento capilar comigo em 2018 e eu liguei para ela para pedir autorização para colocar uma foto dela numa aula. E eu perguntei como é que está o seu cabelo. Ela falou, voltou 90%. Quer dizer, em 2 anos, olha só, a gente fala em geral 1 ano, mas em 2 anos ela já está muito satisfeita com o cabelo. Então no início ele pode nascer encaracolado se a pessoa tem liso, ele pode nascer liso se ele é encaracolado. É muito comum ele voltar branco e há uns 2 meses eu vi uma paciente do Gil que ela tinha o cabelo escuro e voltou louro, né? Foi a primeira vez que eu vi. Não sei, eu não acreditei, eu pedi para ver a foto. Eu costumo dizer assim, pô, se até o Reinaldo Giannichini pode voltar com cabelo diferente, porque as pessoas comuns não podem voltar com alguma diferença. Mas em geral é isso, o fio às vezes fica encaracolado, com o passar do tempo ele vai crescer, o fio vai pesar e vai acabar voltando à configuração habitual. Mas é meio loteria. É bom que muda o visual, né, gente? Isso. O que acontece? O dano da quimioterapia deixa o folículo atordoado. Então, ele não sabe para onde vai. Se ele volta liso, se ele volta colorido. Está estressado, tadinho. Então, eu preciso de tempo para que ele volte ao normal. E esse tempo não tem como prever. É muito individual. Um ponto que acho que foi comentado por alguém, só voltando à história da touca, assim, falaram que dói. Eu falei assim, olha só, dor é uma palavra muito difícil de definir para algumas mulheres. Claro, tem um pouquinho de dor de cabeça, algumas podem relatar. Mas doer a ponto da pessoa dizer, não vou usar esse negócio, vou arrancar a touca. Olha, muito raro, a gente usa 3 anos e meio na clínica e eu talvez tenha uma paciente que diz assim, olha, eu tive que desistir porque estava muito desconfortável para mim, eu tive muita dor de cabeça e não estava passando com analgésico. Mas, caramba, um caso e um montão deles ao longo desses 3 anos e meio. E esse negócio do cabelo voltar é extremamente raro, muito raro. Poucas vezes eu vi na vida, e olha que eu trabalho com isso há 26 anos, uma paciente que fez quimioterapia dizer que o cabelo não voltou nada, ficou completo. Não, voltar às vezes não volta 100%, isso é possível, mas não voltar nada, ficar careca com a quimioterapia.
isso é extremamente raro. Uma vez É só. muito, 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 muito raro. Então, assim, às vezes é uma soma de fatores. A paciente fez químio, tinha metástase cerebral, fez radioterapia no couro cabeludo, mas tem um relato de taxanos, eventualmente docetaxel. Eu já vi uma paciente há muitos anos atrás, vi uma outra há não muito tempo. Talvez, assim, 2 casos em mais de 20 anos. Então, também não dá pra ir apavorando as pessoas, dizendo, olha, tem chance de não voltar. Eu disse, olha, volta. Pode demorar mais, menos, com a ajuda É dermatológica vai demorar suportável, menos. né? É, É suportável. É aquilo, é tudo na vida tem um sacrifício. Então, esse é o sacrifício da touca, né? Eu mas a acredito. gente sabe como esse é um assunto delicado e muito difícil para muitas mulheres. Então, não é um Sim, assunto banal, a gente precisa não ter entender. vergonha de falar sobre isso, porque a autoestima faz muito parte do tratamento. É muito difícil lidar com todas essas situações, doenças, então não é um assunto banal, não. Mas olha, para quem está sem É cabelo verdade. agora, em mais ou menos 1 mês, 2 meses, já cobre todo o couro cabeludo, o fio já vem. Quando a gente faz um coquetel de alguns remédios tópicos e via orais e tratamento de consultório, em 4 meses, 3, 4 meses, já tem um cabelo mais do que Joãozinho. Já tem um volume, então fica mais Eu vejo pelas agradável. meninas, eu acompanho assim as meninas, né? Eu graças a Deus não passei pela quimio, não perdi cabelo, mas eu acompanho todo o processo no grupo, né? E aí eu vejo assim o cabelinho delas crescendo e não demora tanto, né? É uma questão de tempo, de crescer mesmo, né? Porque eu acho que o cabelo, eu não posso estar errada, doutora, mas assim, cresce o quê? 1 centímetro por mês? É mais ou menos isso, não Com é? as medicações a gente consegue acelerar um pouquinho. Com sorte, 1 polegada, que é pouco mais de 1 centímetro. E tem a Sim. questão da sobrancelha e dos cílios também, né? A sobrancelha Uhum. a gente também consegue fazer medicação tópica para acelerar, porque, engraçado, teve uma paciente que veio, que fez a... Não sei se é tua, não é tua. Ela fez a quimioterapia, fez a touca, e eu achei ela com um volume de cabelo muito bom, mas ela achou que tinha reduzido muito, apesar de estar super bonito. Mas a queixa dela foi que ela acabou a químio, e aí acabou a rádio e a sobrancelha caiu 2 meses depois. Então, Eu vi você falando disso. ficou chateada e tal. Eu falei, não, vai passar. Vamos começar o tratamento e bola pra frente. Os cílios também tem opções para você estimular os cílios. Eu te comentei ontem, né, de alguns remédios. Aham. Colírios oftalmológicos, tem que ser prescrito com cuidado, porque quem tem olho claro, ele pode escurecer, ele pode dar alergia, ele pode manchar. Mas isso que eu não entendi ontem. Quem tem olho claro pode escurecer o quê? O olho? O verde do olho, o azul Ah, do olho. sério? Não, dentro do olho, a cor. A cor do olho. Que isso, gente? Olha que bizarro. Então, assim, remédio não é Eu fiquei brincadeira, tentando não é só entender ontem. Eu falei quimioterapia. assim, gente, como é que pode o remédio mudar a cor do olho? Eu nunca Gente, será experimentei. que se eu usar ele Apesar de eu vira ter verde? poucos filhos. Quimioterapia não são os únicos remédios complicados que existem na medicina. Nossa, E só um pouco em cima de um comentário que foi feito, tem uma criança... alguém comentou de uma criança que fez um sim, tratamento com 8 que não anos e cresceu o com 13 cabelo. não voltou. Bom, obviamente eu não sei que protocolos foram realizados, é possível que tenha usado os protocolos de tumores pediátricos, às vezes são bem pesados, pode ter sido uma leucemia, e com leucemia em criança, não raro, as crianças fazem, além da quimioterapia normal, que toma no catéter, na veia, essas crianças muitas vezes fazem quimioterapia intratecal, que é na medula espinhal para circular no cérebro, e ainda fazem radioterapia na cabeça, porque muitos protocolos de leucemia falha na meninge. Então, se você soma radioterapia, quimioterapia complicada, transplante e às vezes umas coisas bem punk que essas crianças precisam fazer, é diferente de uma paciente com tumor que a gente chama de sólido, que faz um protocolo de quimioterapia de alguns poucos meses, que toma um número limitado de quimioterapias. Então, o remédio faz diferença, o tempo do tratamento, com ou sem radioterapia no cérebro, isso faz diferença para o cabelo. Só Entendi. uma coisa assim, durante a quimioterapia não pode nada para estimular cabelo, para unha, nada. Então, parênteses, o nada, assim, depende. Se você tiver, claro, uma anemia pode ser melhorada, tá bom, a gente pode dar anemia para assim, combater a anemia de alguma maneira. Remédio, Eu entendi, dos tratamentos. Só para deixar claro que assim, a anemia, tá bom, a tireoide está descontrolada, isso atrapalha. Estou falando de estímulo que ela perguntou aqui. Remédios específicos, porque aí o pessoal começa a inventar um monte de remédio caseiro. de vitamina.
E a gente tem uma certa paranoia com algumas vitaminas e eficácia de quimioterapia. Então, o povo precisa ter um pouquinho de paciência e esperar. Deixa eu só fazer uma pergunta para a gente poder pular para o próximo tema, que é unha, pele, que a gente falando de menopausa e o cabelo, né? Mas aí antes eu quero perguntar para o doutor Gilberto se é todo tratamento oncológico que induz a menopausa ou não, como que isso acontece, seja quimioterapia, seja hormonioterapia, imunoterapia. Claro, se a gente pegar as pacientes, vamos focar na faixa dos 40 aos 50 anos e também pegar as meninas abaixo dos 40, né? Então, claro, existem mulheres com mais de 50 que ainda menstruam. Dependendo da faixa etária, se eu pego uma mulher com 52, 53 anos que menstrue, e provavelmente os ovários já em vias de parar de funcionar, qualquer tratamento que eu fizer tem grande chance de botar essa mulher em menopausa um pouco antes da hora. A quimioterapia afeta os ovários de alguma forma, mas em mulheres muito jovens, a quimioterapia raramente vai induzir a menopausa. E se induzir, a interrupção da menstruação pode ser provisória. É como se o ovário desse uma hibernada, ele fica sem funcionar uns meses, mas não necessariamente é uma coisa definitiva. Então, depende da faixa etária. Se eu pego mulheres com menos de 40 anos, pouca chance de entrar com menopausa com os tratamentos, seja o anti-hormônio em comprimido, seja a quimioterapia. Claro que quando você soma as coisas todas, você pega uma mulher já com quase 47, 48, ela tem que fazer uma quimioterapia longa, depois tem que tomar tamoxifeno. Provavelmente ela já vai começar a tomar um tamoxifeno sem menstruar. Uma menina de 28, 30 anos que faça quimioterapia, é provável que ela consiga passar pela quimioterapia e nem pare de menstruar, porque o ovário dela, digamos, é muito mais jovem. As meninas ficam bem assustadas com isso, porque acham que há alguma coisa errada com ela mesma, né? Não, é uma questão de idade. Quando você pega a galera do meio do caminho, 40, 45, é quase cara ou coroa. Muitas mulheres têm lá uma certa irregularidade no ciclo, o ciclo fica meio esquisito, mais espaçado, às vezes o fluxo muda, mas não para de menstruar. Algumas param e outras nem irregularidade no ciclo tem. Agora, para alguns tumores, a gente precisa induzir a menopausa, nem que seja provisória. Muitas mulheres fazem injeção com aquelas remédios tipo Zoladex e outros, seja mensal, seja a cada 3 meses, porque às vezes teve um câncer de mama muito sensível a hormônios, às vezes não é uma doença banal, se optou por fazer uma quimioterapia e ao final da quimioterapia a paciente vai fazer as duas coisas, ela vai tomar o comprimido e fazer o bloqueio dos ovários com alguma injeção, especialmente aquelas que não pararam de menstruar com o tratamento convencional. A paciente para de menstruar, eu não vou botar a coitada tomando uma injeção todo mês, se ela já não está menstruando. Se ela volta a menstruar depois e por alguma razão isso se mostra necessário, a gente entra. Então, não são todos os tratamentos que induzem a menopausa, mas às vezes a menopausa é importante, por mais que ela seja difícil e possa afetar cabelo, unha e por aí vai, porque esses tumores têm essa característica de serem muito sensíveis ao hormônio, e é o que eu costumo explicar didaticamente para os pacientes. Olha, quanto menos hormônio você produzir nos próximos anos, por mais duro que possa ser as ondas de calor e os sintomas da menopausa, que às vezes são passageiros e tem coisas para fazer para amenizar, mas isso pode aumentar muito a proteção daquela paciente nos anos subsequentes. Então, é um preço, infelizmente, para algumas um pouco caro, mas necessário. Então, em relação à menopausa, né, e à queda do cabelo, essas pacientes que estão em tratamento de câncer de mama, elas acaba que tem 3 causas para ela ter a queda de cabelo. A primeira é a alopécia por quimioterapia. A segunda é um eflúvio telógeno que pode acontecer, por exemplo, num pós-cirúrgico, ou pelo estresse do diagnóstico, ou pelo estresse do dia a dia. E a terceira é pelo uso do remédio que vai fazer essa menopausa química, que aí entraria numa alopécia da menopausa. E se ela já tiver um componente genético, ela faz uma alopécia androgenética. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter uma menor densidade dos fios e eles vão ficar um pouco mais minguados também. E isso não costuma muito ter reversão, porque logo depois ela vai acabar entrando na menopausa, quando acabar o tratamento com comprimido. E para isso a gente também tem tratamentos via oral ou tópico para tentar ajudar. Só que existem alguns medicamentos que não podem ser feitos em pacientes que já tiveram câncer de mama. Então, é importante que o paciente não use o que a vizinha está usando, ou que o cabeleireiro falou, ou que o farmacêutico indicou, porque o dermatologista sabe muito bem o que o paciente oncológico pode e não pode usar.
E são, inclusive, medicamentos que são feitos como drug delivery, depois de microagulhamento. Porque a gente sabe que hoje em dia tem médico que faz, é o dermatologista, mas tem outros profissionais que estão fazendo e não tem esse conhecimento que a gente tem. Uhum. E agora, assim, pode ser até para os dois a pergunta. É porque muita gente coloca a culpa no. Vamos lá, tem outros remédios, mas eu falo o que eu tomo, que é o que eu vejo que é o que a maioria também toma, que é o tamoxifeno. Meu cabelo tá caindo, minha unha tá quebrando, eu tô engordando, minha pele tá seca, é culpa do tamoxifeno. É verdade, doutor? Olha só, eu sou o culpado de todos os males de um montão de gente por aí, mas eu estou acostumado a esse tipo de pressão e de brincadeira, e às vezes não é brincadeira, é coisa séria. Óbvio que eu vou olhar aqui pelo vídeo e vou dizer que teu cabelo tá ótimo, que eu não estou vendo queda de cabelo nenhum, e você, Mas de repente, tem. é uma louca que está surtada, que está dizendo Nossa. que o cabelo caiu, mas... Olha a empatia. Não, claro que não. Estou só fazendo uma Ai, ai. brincadeira. Mas é óbvio que se você me diz, olha, o cabelo está caindo, é verdade. Assim, tem muita queda de cabelo, embora não seja nada que se compare com quimioterapia e com outros tratamentos, mas sim, a gente pega uma paciente, às vezes, mesmo aquelas que continuam menstruando usando o Tamoxi, elas efetivamente têm queixas. Vai ressecar a pele? Vai ressecar a pele. Vai ter um pouquinho de queda de cabelo? Às vezes sim, pode juntar com outras causas. O momento que a gente está vivendo totalmente atípico, estressante, incertezas, economia, saúde das pessoas, o mundo todo bugado que a gente vive, já por si só já é para cair cabelo de um monte de gente. Não é à toa que na pandemia, é sério, muitas pessoas, no início da pandemia, inclusive, e quando a Adriana começou a atender de novo, que acabou um pouco aquele isolamento mais inicial, era uma das queixas mais frequentes, ou ainda é uma das queixas mais frequentes do consultório, e não estou falando de paciente que toma tamoxifeno, não estou falando de paciente oncológico, queda de cabelo, e por aí vai. Ressecamento, bom, depende, você não passa álcool gel no corpo todo, mas tá bom, ressecamento da mão, tá passando álcool gel, tá mais ressecado. Mas eu vou te dar umas dicas. Mas, peraí, com ou sem tamoxifeno, mas com tamoxifeno essas coisas podem se acentuar um pouco. A questão do peso, eu não estou dizendo que você está comendo errado durante a pandemia, ou eu estou dizendo que você não está fazendo exercício físico, mas com algumas mulheres isso é verdade. Elas não estão também ajudando muito. E às vezes não estão ajudando porque não estão conseguindo. Elas moram num local complicado, elas ficaram 6 meses, boa parte do período confinadas ou mantendo, se possível, um isolamento adequado. Elas reduziram, a academia fechou, a hidroginástica fechou, não podia correr na pracinha da esquina, não podia andar na lagoa, não podia andar em lugar nenhum. Então, claro que o exercício físico faz falta e a tendência de ganhar peso é inevitável. E é como eu falo, às vezes, é como se estivesse andando com o freio de mão meio puxado. O carro anda, mas você sente que se acelera e não vai. O tamoxifeno não ajuda. Mas se a paciente também não fizer um pouquinho de esforço na dieta e no exercício, vai resmungar mais e a culpa vai ser sempre do tamoxifeno, a culpa vai ser sempre do oncologista. Então tem que fazer também um autoexame no sentido de o que eu estou comendo, eu estou conseguindo fazer exercício físico, não estou, e se não estou, por que eu não estou? E tudo bem se não estiver conseguindo, porque esse momento é difícil, mas quando for possível, aumentar essa atividade aeróbica e reduzir alguns exageros na dieta são bem-vindos. Então, Uma alta avaliação, né? Legais, né? Porque a mulher ganha peso na menopausa, é uma gordura masculina. Ela ganha ao redor da barriga, né? Assim, o pneuzinho nas costas, no braço. Então, é uma gordura diferente. E é difícil mesmo. Então, fazer o exercício físico eu acho super importante. Se não der, tudo bem, mas eu acho que tem que tentar ter um estímulo. E eu brinco assim, baixa o sarrafo, faz assim. Sobe a escada, sobe e desce, 5 minutos, 3 vezes por semana e vai aumentando. Quando eu era adolescente, eu emagreci pulando corda. Eu perdi 10 quilos, pulava no quintal, morava em casa. Pode pular corda em casa e não precisa ir para rua. Eu comprei na pandemia pular corda, comprei tudo, gente. Só que por enquanto, infelizmente, o médico, como eu tirei a vesícula, o médico não está deixando, vai ter que esperar. Não dá. Em relação à pele seca, né, que você falou. Mas precisa usar hidratantes caríssimos. Não, você pode usar o nível da latinha, o azulzinho. Uma coisa que é legal é óleo de banho, tem uns super baratinhos
porque tem gente que tem, detesto passar hidratante, eu tenho preguiça. O melhor momento para passar hidratante no corpo, além de que é importante você beber muita água, tem que tomar como se fosse remédio, né? Além disso, para quem não tem o hábito ou não gosta de passar hidratante, um gel de banho é muito legal, porque você vai passar o sabonete nas áreas de cheiro, vai tirar a sujeira, o odor, mas o resto da pele você não tira a camada protetora de óleo da sua pele. Então você já bota um óleozinho de banho e se você gostar, você pode também depois passar um pouquinho de hidratante, porque logo depois do banho é o momento que a pele mais absorve. É como se você regasse uma plantinha seca naquele momento. Existem alguns sprays de óleo que são práticos de usar. Eu gosto de misturar um pouquinho no hidratante, para quem está com a pele muito seca, é muito bom. Dá uma sensação refrescante. Para a unha, como você falou, tem uns potinhos da Granado para você hidratar a unha, a cutícula, que você pode deixar do ladinho da cabeceira e passar. Para o cabelo, para quem tem o cabelo muito ressecado, existem linhas agora, como por exemplo a Pantene Bambu, que é uma linha em conta. Ela não tem, ela é menos sulfato, né? Então tem o creme de pentear, tem o condicionador e tem o shampoo. Então ele é um creme que tem, desculpa, ele é um shampoo que tem menos sulfato, que é aquilo que eu falei, tem menos química, tem menos detergência. Com isso, as fibras do cabelo, os fios vão se bater menos e vai ter menos frizz. Mas a lavagem dele é pior. Então, 1 ou 2 vezes por semana você pode alternar com shampoo anti-resíduo. Então, para a pele é isso, para a unha é hidratar a unha. Para quem está fazendo a quimioterapia, evitar tirar a cutícula, porque pode ser uma fonte de infecção, além do que quem fez esvaziamento ganglionar não pode daquele lado. Como nesse período a questão da imunidade fica exacerbada, eu sugiro também que escolha, se tiver um evento e tiver que pintar a unha, existe uma linha dos 3F, 5F e 7F. São sem os alergenos principais. Legal. Tá? E tem as bases fortalecedoras, não precisa comprar nenhuma caríssima, Mavala. Existem outras mais simples, que você vai na farmácia, tem de marca legal, tem da Dermage. Então você pode ir tentando hidratar. Uma coisa que é importante, as pessoas querem logo tomar a biotina. A biotina ela altera alguns exames da tireoide. Então, só para avisar que se você estiver tomando biotina para melhorar o cabelo e unha, é importante parar uns 5 dias antes de dosar. Eu não sou muito favorável de ficar passando vitamina para cabelo e shampoo anti-queda, não. Eu gosto primeiro de ver o que está faltando naquele paciente. Eu faço um painel específico para queda de cabelo para poder tratar individualmente. Porque se você pega um pool de medicamentos, de vitaminas para cabelo, pode ser bom para uma pessoa, mas pode ter outras coisas que não sejam boas para outra. Muitas vezes, nessa pandemia, eu vi muita gente com deficiência de ferro e de vitamina D. E aí você corrige, às vezes, só isso e já resolve. E já resolve, não já resolve em 1 mês. Não, já resolve em 3 a 6 meses, demora. Mas tem que identificar quais são as coisas que estão alteradas para poder não sair numa receita de bolo e que seja igual para todo mundo. Porque a minha vizinha toma, tá bom, a vizinha toma, de repente ela tem até lá alguma deficiência que justifique. Mas de orelhada, essas coisas podem até não ser legais. Né? As pessoas eu vi que esses shampoos anti-queda funcionam. Olha, em termos científicos, a gente não tem evidência científica de que funcione. Mas o que eu vejo é que algumas pessoas vêm e falam, essa linha aqui é ótima. Eu falo, então usa. Mas eu não conheço, não é um dermo shampoo, eu não sou visitada por aquele laboratório. Se eu procurar nos sites científicos, eu não tenho artigo científico comprovando, mas se a pessoa usar, é aquilo, você vai botar na balança, porque em geral você vai fazer um investimento, né? Então... Teve uma pergunta aqui falando se indica algum esmalte. Foi o que você falou, não foi? Não, você tem que pesquisar na internet, assim... de preferência não usar enquanto estiver fazendo a químio, porque a unha ela vai precisar ficar sem nada. Basta hidrata com óleo de amêndoa, por exemplo, que é simples. Mas se precisar usar para um evento, alguma coisa, até porque quando você pinta tem o pior, que é a acetona, né? Mas se for usar o esmalte, o 3F, esmaltes 3F, 5F e 7F, tem várias marcas. O que eu queria comentar é que realmente essa história da unha, a gente tem alguns remédios, né, nossos que de fato deixam a unha muito quebradiça, a base da unha fica realmente toda estranha. Tem gente que fala que fica com a unha até roxa. Alguns remédios, mas assim, às vezes é só a base da unha fica um pouco arroxeada, principalmente na quimio vermelha, como se fosse o próprio pigmento do remédio
às vezes fixa, tem gente que tem mancha na língua, mancha na boca. Volta tudo depois. E a pessoa fica com um pouco, então não tem nenhum problema de circulação, nada grave. É um pouco mais frequente a unha mesmo ficar quebradiça, e é interessante que é como se fosse aquele estresse, como a unha cresce toda semana, passou às vezes 2, 3, 4 semanas, você já vê a basezinha da unha bem limpinha, bem novinha, bem saudável. E aquela unha de cima, às vezes metade da unha toda detonada, mas assim, aí tem que esconder base, essas coisas, mas isso passa também, porque a unha está crescendo. A unha da mão em 3 meses e a unha do pé em 6 meses a 1 ano. O grande problema da unha do pé é que é mais propensa também à micose, que aí é uma história que enrola meses, pode demorar um ano para tratar. Às vezes a unha encrava e faz lá aquele granuloma, aquelas infecções na Uma coisa na importante, nunca cortem os cantos, corta reta a unha, porque se encravar nesse período, vai dar granuloma piogênico, aquela carnezinha esponjosa. Esponjosa. Isso é ruim, de tratar. isso dói, é ruim. isso incomoda e é bem frequente. Tem gente que tem que até operar, né? Tem remédios que são mais frequentes. Então, a gente, às vezes, até quando o paciente tem algumas questões assim mais complexas já com as unhas, você olha, vai no podólogo antes, faz um cuidado mais preventivo, porque na hora que começar a dar trabalho vai ser mais difícil de Mas mexer. também se tiver o granuloma piogênico, eu dou um jeito. Dá para tratar. O dermatologista sabe resolver. Vai dar um trabalho. Não é nada... Mas se você sabe que a pessoa já tem lá problemas com a unha, não são bem, às vezes, administrados, bem cuidados, e vai fazer um tratamento desse, pode ter uma postura mais proativa e não esperar complicar para tratar, né? Entendi. Ó, a gente tem 9 minutos. Eu vou fazer só mais uma pergunta. E aí, depois, tem umas 5 perguntinhas aqui, eu vou ver qual que dá pra gente fazer, e aí a gente encerra com calma. A pergunta que muita gente também falou foi sobre a radioterapia. Mancha na pele, o que faz, se realmente a radioterapia tem esse efeito de manchar a pele. E assim, as meninas ficaram muito preocupadas se essa mancha sai, o que fazer. Depende, né? Dependendo de onde a pessoa faz a radioterapia, eu já vi ao final do tratamento, porque você tem a queimadura acumulativa. Então, a pele precisa ser preparada antes da radioterapia. Existem hidratantes específicos, um dos melhores é o Biafine, que é importado, que é caro. Tem o da linha WeCare, tem o Uderly, tem um manipulado do Inca e tem o Nivea da latinha, que é uma opção também. O Aquaphor é um pouco mais grudento, então como tem que chegar na radioterapia com a pele limpa, eu não recomendo porque você vai ter que esfregar e a pele está sensível. Então, ao final da radioterapia, ainda depois da última, a pele ainda vai escurecer, ficar edemaciada, vermelha, colorida. Então, é importante não tomar sol, usar camisa overline se a pessoa é solar e faz atividade ao ar livre, pelo menos 6 meses. E aí, depois desse período, tem um tempo que a pele recupera. A maioria das pessoas pode recuperar e voltar à pigmentação normal. Quando não volta, o dermatologista ajuda com clareador ou com algum tratamento. O que eu posso também... talvez a gente veja um pouco menos esse problema. A gente já está vendo na medicina privada, né, nos pacientes de convênio, tem aumentado os protocolos com uma dosagem menor de radioterapia. O número de sessões diminuiu. São técnicas mais legais, porque a dose total de radiação fica bom para todo mundo, porque em vez de fazer 30, 35 sessões de radioterapia, às vezes a paciente termina em 16, 15, 20 dias, o que antes demorava mais de 30 para completar. E a dose total de radioterapia acaba sendo menor também. Então, assim, menos bagunça na vida de todo mundo, o paciente não fica indo todo dia na radioterapia durante 6 semanas, ela pode, às vezes, acabar o tratamento em 3 ou 4. Não é ótimo, mas é menor do que 6. E a dosagem é menor. Naturalmente, o efeito que a gente chama de radiodermite, que é esse efeito de bronzeamento, né, de escurecimento da mama, é naturalmente menor, porque a dose total é bem mais baixa do que algumas doses que a gente fazia 3, 4 anos atrás. A rede pública aos pouquinhos também já está evoluindo com esses tratamentos. Então, é possível que a gente veja mais pessoas, mesmo no SUS, fazendo radioterapia por menos do que 6 semanas. E com isso, a chance de queimar é menor. Você vê pacientes com depois de 2 anos ainda marcados? Vejo, mas em geral, assim, não são pacientes... aí depende um pouco, às vezes, do volume da mama. Quando a mama é um pouco mais volumosa, aí fez protocolos antigos com reforço, a gente chama de boost, que é o reforço que faz na cicatriz.
Algumas vezes a dose chega, tem o padrão da radioterapia, assim, 60 Gray. Hoje dá para tratar com 45. 45 é menos do que 60. Mas se você pega uma paciente que fez tratamento lá atrás, com reforço, nessas dosagens altas e uma mama grande, um monte de volume de mama para tratar, mesmo, né? Fica manchado como se fosse uma linha desenhada a lápis aqui, que dependendo da blusa que ela vai usar, do maiô, vai dar para ver. Então, mas muitas dessas pessoas não foram orientadas, elas não prepararam a pele antes, elas não prepararam durante e elas não cuidaram depois. Que é o mais importante, pegar né? uma paciente que está há 1 ano com a pele manchada, para tentar tirar a mancha é mais difícil. É mais difícil do que começar a fazer essas coisas antes. Mas, infelizmente, em alguns serviços, isso não é tão bem cuidado. Mas assim, uma coisa que é muito importante é proteger do sol. Mesmo se for na padaria. Compra roupa com proteção UV e segue direitinho 6 meses. Se depois desses 6 meses não tiver clareado, aí sim procura o dermatologista. E se não tiver a condição de comprar a camisa UV, tem que proteger muito com filtro solar essa área. Porque às vezes a pessoa acha assim, mas eu não estou usando uma blusa cavada. Mas peraí, atravessou a esquina, a blusa é fininha, não filtra. Não adianta. É radiação UV do Rio de Janeiro com, às vezes, 50 graus de sensação térmica numa mulher que tomou radioterapia no outro dia. Sim, então, ainda mais aqui no Rio. Dizer que a blusa não é cavada, que não é decotada, que não é suficiente. Então, é chato isso, mas dependendo do dia a dia da paciente, não é só porque mas eu não fui na praia. Tá bom, mas ela às vezes sai na rua, trabalha fora, tá toda hora na rua. Tá acabando, Vanessa. Tá. A gente... Praticamente. A gente tem menos de 4 minutos. Eu só vou tentar fazer algumas perguntas. Aí, podem responder. Eu sei que é difícil, mas pode responder rápido. Para a gente poder, pelo menos 2 minutinhos, a gente encerrar com calma. Tá. Aqui, ó. Quimioterapia pode favorecer no aparecimento de melasma? O que acontece? O melasma tem um componente hereditário. O pior é o sol, tá? E o hormonal. Sol, questão hormonal e questão genética. Então, assim, vai ter uma bagunça hormonal nesse período. Então, ela pode sim, por isso que algumas drogas quimioterápicas são fotossensibilizantes. Então, ela não vai ter só o melasma, ela vai manchar o couro cabeludo, os braços, qualquer área do corpo. A gente pede para não pegar sol. Não pegar sol e usar filtro solar. Tá, aqui, ó. Entrei na menopausa por conta da quimio, não corro o risco de engravidar mais? Não preciso usar mais preservativo com meu esposo? Aí, doutor Gilberto? Se for uma menopausa, como eu brinco, se não for uma menopausa paraguaia, for uma menopausa para valer, não precisa. Agora, se estou sem menstruar há 3 meses. Bom, 3 meses não é menopausa definitiva. É muito raro a mulher ovular antes de um primeiro ciclo de retorno da menstruação, mas não é impossível. Então, uma mulher que parou de menstruar 2 meses atrás, 3 meses atrás, ela tem que continuar se preservando. Aqui, eu acho que é para a doutora. Shampoo matizador para os meus novos grisalhos. Se você não tá fazendo quimioterapia, não tem problema, eu uso. É um shampoozinho roxo. Ele serve para desavermelhar, desamarelar o cabelo louro, descolorado. E também para quem tem o cabelo branco, que vai ficando aquela cor de palha. Pode usar se não estiver fazendo a quimio. Deixa eu ver aqui mais uma. Meus cílios parecem que não voltam ao normal, pararam na metade. O que pode usar para acelerar? Acho que a gente até falou, né? Tem que ir no seu dermato para ver, porque você pode ter alergia, você pode ficar com uma olheira, porque às vezes ele mancha aqui embaixo. Se você tiver olho claro, não recomendo, mas dá para tentar tratar. Deixa eu ver aqui. A última. Minha mãe. Qual é o endereço do atendimento da doutora? Isso é inbox. Isso não pode. Mãe, isso o Conselho Federal. Vai lá no direct da doutora. O CRM não permite. Então, ó, a gente tem 1 minuto e meio. Eu queria agradecer vocês dois. Obrigada pela disponibilidade. Eu sei que o tempo passa muito rápido, mas a gente faz de tudo para fazer um resumo de tudo. Com certeza. Não tem. Tem 1 minuto e meio. Tem 1 minuto. Quer falar rápido, em 30 segundos? Não dá. Enquanto estiver usando a químio, espera um pouquinho, usa um sabonetinho de enxofre.
bem pouquinho, e depois passar químio, vai na dermato e cuida. O corticoide da Pode dar quimioterapia, espinha. o Decadron, algumas mocinhas ficam Dexametasona. exatamente, ficam como se fossem Não adolescentes. faz nada, espera um pouquinho que depois vai melhorar. A vitamina B12 também é ruim para espinha. Vanessa, muito obrigado, tá? Eu vou precisar sair. Beijos. Uma outra Beijo, conferência. obrigada a vocês Valeu. dois, viu? Valeu. Beijo, Bom tchau. final de semana. Muito pra todos. obrigada. Obrigada, vocês também. Rafa, um monte de gente que assistiu. Obrigada, Obrigado. gente. Tchau. Beijos, tchau. Beijo, tchau. Como que eu encerro isso, gente?